Subir ao monte significa necessidade de Deus. Subir ao monte significa renunciar a si mesmo e à sua vontade, tendo fé que a vontade de Deus é a melhor. Subir ao monte significa trocar a soberba pela humildade. Subir ao monte significa caminhar sozinho, mas com a aprovação de Deus. Que adianta você caminhar no meio da multidão, mas ser totalmente desaprovado pelo Senhor? Subir ao monte significa caminhar sozinho, sim, mas ser aprovado por Deus. E ser aprovado por Deus, beleza, toca para frente. Subir ao monte significa manter acesa a chama da verdade de Deus em nossos corações. Subir ao monte significa manter a comunhão com o Pai. E aí eu pergunto para você, o que é melhor para você nessa manhã? Caminhar no fluxo da multidão, acompanhado pela multidão? Ou caminhar só na direção do monte, lugar onde Deus vai liberar a sua bênção? O que você escolhe? Cabe a você escolher. Aos 15 anos de idade, eu já compartilhei isso em algumas ministrações minhas. De 14 para 15 anos, o meu sonho desde menina era ser comissária de bordo. Tudo a ver com o que eu faço hoje, né? Comissária de bordo. Queria ser aeromoça, queria entrar para a aeronáutica, sei lá, qualquer coisa que voasse. Eu queria trabalhar nessa área. E eu acho que eu me encantei muito por isso, porque eu tenho uma tia que casou-se com um italiano, mora na Europa. E sempre que ela vem ao Brasil, todo ano que ela vem visitar a família, desde pequenininha eu ia com os meus pais buscá-la no aeroporto. E aí eu via aquelas aeromoças bem vestidas, né, aqueles comandantes, aqueles pilotos com aqueles cap, com aquelas roupas, aquelas fardas bonitas, as meninas bem maquiadinhas, todas. Eu falava, eu quero carregar uma malinha dessa de rodinha, eu quero entrar num avião desse. Eu sonhava com aquilo, eu me via aeromoça, comissária de bordo. E aí, quando eu estava para completar 15 anos de idade, os meus tios vieram fazer uma visita à nossa família aqui no Brasil. E eles ficaram os primeiros dias na nossa casa, como sempre eles faziam. Paravam para descansar, que a nossa família, uma boa parte mora em Mato Grosso do Sul. Então, eles paravam aqui em São Paulo, descansavam uns 2, 3 dias e seguia a viagem. E aí, eles trouxeram uma proposta para os meus pais. Minha tia pediu para fazer uma reunião com meus pais, sentaram-se os 4 e eu não sabia de nada. E ela disse assim, Cida, né, Lourenço, esse é o nome dos meus pais. A gente sabe que a Leila tem um sonho, né, de ser comissária, porque eu sempre comentava com a minha tia, sobrinha mais velha e tal. E aí ela disse assim, a gente queria fazer uma proposta para vocês. Ela já está para completar 15 anos. E a gente queria propor de pagar os estudos dela, de levar ela conosco para a Itália. E a gente vai custear os estudos dela, vai pagar a faculdade, ela vai estudar línguas, ela vai aprender a falar italiano, vai aprender a falar inglês, francês, alemão, tal. Eu acredito que ela vai ter muito mais chances de mercado, né? De tudo, para um mercado de trabalho. Quem sabe ela arruma até um bom casamento com um europeu lá fora. Né? A gente quer abençoar a vida dela. E eu acho que a melhor maneira de a gente fazer é proporcionando um pouco daquilo que a gente pode. Então, se vocês aceitarem, a gente leva ela, né, em janeiro, ela vai terminar esse ano letivo, eles vêm para cá sempre no mês de julho e agosto, porque são férias lá. E ela disse assim, então a gente leva, né, prepara, ela vai terminar o ano letivo, e em janeiro vocês embarcam ela para lá, e ela vai morar conosco na Itália, e a gente vai custear os estudos dela. Ah, irmãos, quando a minha tia falou isso, eu falei, é de Deus, mãe. É a resposta das minhas orações. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, diga sim agora. Para mim, meus pais iam na hora entender aquilo como vontade de Deus para a minha vida. Mas para mim, a infelicidade momentânea, os meus pais, que sempre foram muito de oração, olharam para ela, para meus tios e disseram assim, olha, nós vamos orar. Vocês vão ficar 30 dias, porque a gente tinha que dar resposta nesse espaço de 30 dias. Eles iam ficar 30 dias no Brasil e meus pais precisariam dar uma resposta dentro desses 30 dias. Se não tivesse, né, falou, pensa direitinho, né, respondam, né, depois, não precisa dar resposta agora, pensem com carinho na proposta. E eu já queria que meus pais respondessem, porque às vezes a gente faz isso com a multidão, a gente já dá a resposta logo. E meus pais falaram assim, não, nós vamos orar. Daqui 30 dias, quando vocês voltarem para ir embora, a gente senta e conversa. Se Deus disser sim, a gente vai dizer sim, porque a gente vai entender que a vontade de Deus é melhor. Se Deus disser não, e eu disse, mas pai, está na cara que é de Deus. O senhor vai orar mais o quê?
Olha só, não é nunca. Quando é que o senhor vai receber uma outra proposta dessa? O senhor não vai pagar nada, com tudo pago a viagem, eu vou morar lá, eu vou estudar lá. Nossa, eu já me via falando europeu. Meu pai, calma, Leila, vamos orar. Tá bom, vamos orar. E meus pais orando e eu orando. Quando faltava mais ou menos uma semana para dar os 30 dias, eu todo dia perguntava, e aí, mãe, Deus já falou com você? E minha mãe, não, Leila, ainda não. E eu naquela... E aí, pai, Deus já respondeu? Não, Deus não me respondeu nada. Eu, caramba, Deus está demorando demais para responder. Faltava uma semana, minha mãe foi numa reunião de oração, na igreja pela manhã com as irmãs, e lá Deus falou com ela. E a resposta que Deus tinha para minha mãe é que não era a vontade de Deus para a minha vida. Que Ele tinha outros planos. E Deus começou a revelar para minha mãe, né, foi a primeira vez assim, que Deus falou... assim, bem claramente o que Ele tinha de propósito na minha vida. Minha mãe, como uma mulher muito sábia, disse, pois então, Deus, agora o Senhor vai ter que falar para ela. Porque se eu chegar em casa, dizendo para ela que o Senhor me deu a resposta e que não é o que ela está esperando, ela vai achar que eu estou boicotando os sonhos dela. Então agora a oração da minha mãe era para Deus falar para mim diretamente. E aí ela chega em casa, compartilha com meu pai, mas não fala nada para mim. E eu lá orando, Senhor, fala para os meus pais, mostra para os meus pais, sem saber que Deus já tinha falado com os meus pais. E quando faltavam uns 3, 4 dias, naquela semana era uma semana de festividade dos jovens na nossa igreja, era congresso dos jovens. E eu me lembro que eu estava, no final da mensagem, o preletor estava pregando, um pastor que veio naquela noite ministrar. E eu estava no teclado fazendo um fundinho musical para ele orar pelas pessoas. E eu ali, eu falando, meu Deus, hoje é o último dia do congresso. Eu tinha uma expectativa tão grande que o Senhor falasse comigo nesse congresso. O Senhor falou com tanta gente aqui já nesses 4 dias, mas o Senhor não falou para mim nada. Meu Deus, eu preciso que o Senhor fale para mim. Senhor, fale em público, porque assim o Senhor falando comigo, o Senhor já falou com meus pais. Já falou para todo mundo que o Senhor tem, isso é para mim, Senhor. Eu entendo que isso é de Deus para mim. Olha aí a minha conversa com Deus no teclado. Irmãos, de repente, você acredita que Deus fala? Deus fala, irmãos. E nem sempre Ele fala o que a gente quer ouvir. De repente o pastor vira para mim e falou assim, minha irmã, Deus achou graça na tua vida. Aí eu, glória a Deus. Se Deus está dizendo que achou graça na minha vida, é porque a coisa vai andar. Porque se Deus achou graça, Ele vai me agradar. É assim que a gente pensa, né? Se Deus achou graça na minha vida, é porque agora o negócio vai bombar mesmo. Agora sim, pode falar, Senhor, que a tua serva ouve. E aí ele começou a falar, dizendo assim, olha, estou eu trazendo uma resposta para o teu coração. E a minha palavra para você é não. Ai. Aí desmoronou tudo. Ele falou assim, porque a minha vontade é maior do que a tua vontade. Eu te escolhi para um propósito. Deus começou a falar. Eu vou te usar... Não apenas na área do louvor, que até então eu já era ministra de louvor, mas eu não quero usar você apenas no louvor. Eu quero você usar a tua vida na área da palavra, na ministração da palavra. E ali foi a primeira vez que Deus falou comigo que eu ia gravar um CD. E olha como Deus fala umas coisas que às vezes a gente não entende de imediato. Foi a primeira vez que Deus disse para mim que me daria a oportunidade de gravar um CD. E Ele disse assim, e você vai gravar o seu CD será gravado com canções de sua autoria, canções que eu te inspirarei. Eu nunca escrevia nada, irmãos. Nunca tinha escrevido uma vírgula para Deus. Eu falei, imagina, no meu coração, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não escrevo nada. Mal sei tocar, que dirá escrever, compor. E Deus foi falando. Falou assim, olha, vou eu sim te levar de um lado para o outro, mas não para fazer a tua vontade. Você não vai voar de um lado para o outro para fazer a tua vontade. Você vai voar de um lado. Como que o irmão ia saber que eu queria voar, irmãos? Você vai voar de um lado para o outro para fazer a minha vontade, para pregar a minha palavra. E naquele momento eu chorei muito, porque não era o que eu queria ouvir. Mas eu disse, Senhor, eis-me aqui. Se é o que o Senhor quer fazer comigo, amém. Quem sou eu para contender com Deus? Falei, então, Senhor, muda o meu coração. Tira essa vontade do meu coração. E o Senhor fez. Quando o Senhor fala conosco, por mais que a multidão diga outras coisas, você precisa ficar com o que Deus falou. Por mais que o que a multidão te fale seja mais agradável, por mais que as propostas da multidão seja melhor aparentemente do que a proposta de Deus. Olha, pesa o que Deus falou para mim e o que meus tios me propuseram.
Era muito mais atraente o que eles me propuseram. Porque eu não ia ter esforço nenhum. Eu não ia ter que pagar preço nenhum para fazer o que eles estavam me propondo. Mas para fazer o que Deus me chamou para fazer, tem que ter abnegação, tem que ter renúncia. Tem que abrir mão. Tem que abaixar a cabeça e dizer: Senhor, sou tua serva, eis-me aqui. Faça o que o Senhor quer fazer de mim. E eu estou vivendo uma parte já do que Deus falou ao meu coração há 17 anos atrás. E eu vou dizer para você de todo o meu coração, não me arrependo em nada. Não me arrependo em nada. Talvez eu até, se meus pais não tivessem sabedoria de buscar a Deus, talvez eu até teria ido. Talvez até teria sido bem-sucedida nos propósitos, nos projetos do meu coração, mas grave isso. Sucesso nem sempre está relacionado com a aprovação de Deus. Nem sempre o fato de nós sermos bem-sucedidos nos nossos propósitos significa que é porque nós estamos dentro do propósito de Deus. Tem muita gente no mundo aí que é muito bem-sucedida no que faz, mas está longe do propósito de Deus. Então é melhor você ouvir a Deus, servir a Deus de todo o teu coração, se entregar de verdade. Ainda que às vezes seja complicado, porque trabalhar na obra de Deus não é fácil. Lidar com pessoas. Quantos aqui trabalham com ministério de louvor? Maioria. Quantos aqui exercem qualquer outro tipo de ministério na igreja? Não é fácil. Tem dia que você encontra gente para te ajudar, mas tem dia que você não encontra. Tem dia que você encontra apoio, mas tem dia que você não encontra apoio. Não é assim? Tem dia que você encontra gente que te dá o braço, te dá a mão e fala assim: não, vamos lá, ó, vou ser um Ur para você, vou ser um Arão para você. Lembra lá de Moisés na batalha? Enquanto Moisés tinha as mãos seguradas por Ur e Arão, a guerra dos israelitas estava sendo vencida. Mas quando eles paravam, cansavam, os braços de Moisés desciam. O que acontece? O povo perdia. Então, talvez tem momentos das nossas vidas, nas nossas batalhas, que a gente nem sempre encontra um Ur e um Arão para sustentar nossas mãos. Mas ainda assim vale a pena. Ainda assim vale a pena dizer sim para Deus. Porque o propósito que Deus tem para a tua vida não é que você se assente num trono humano, mas é um trono eterno, que não vai passar. Quero te convidar neste momento a se colocar de pé. E eu termino lendo o versículo de João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu encerro dizendo que a multidão não nos levará ao Pai. Somente Jesus nos leva ao Pai. Viu? Por mais que seja atraente, a multidão jamais vai te levar ao Pai. É só Jesus. Então vamos seguir Jesus, nós somos discípulos. Vamos fazer como Ele fez. Saia da multidão hoje. Saia enquanto é tempo. Saia enquanto dá. E quando eu digo multidão, de repente há uma pessoa que representa uma multidão na tua vida. Saia dela. Se ela não está sendo bênção para você, você sabe que essa amizade não é bênção para você. Você sabe que essa aliança não é bênção para você. Não está te edificando em nada, pelo contrário. Ela está corrompendo o que Deus tem para você. Ela está fazendo você ficar confuso já. Você já nem sabe mais se é Deus, se não é. Se você foi chamado, se não foi. Se Deus te escolheu, se não escolheu. Você já nem sabe para onde mais. Então corre. Não vai nem com educação. Pensou Jesus falando com educação? Oh, meus queridinhos, mas não foi para isso que o Pai me enviou. Senta de novo, vamos recomeçar. Você acha que o povo ia ouvir? Não ia. Você acha que o povo ia parar, aquela multidão aclamando Jesus, querendo levar Jesus a todo custo para Jerusalém, para fazê-lo rei? Eles não iam sentar. Então Jesus, naquele momento, não adiantava ele ser diplomático, não adiantava ele ser educado, não. Ele tinha mesmo que fugir, foi o que ele fez. E hoje, há pessoas aqui, o Espírito Santo coloca isso no meu coração. Há pessoas aqui que estão precisando fugir. Ah, Leila, mas fugir não é sinal de fraqueza? Nem sempre. Nessas situações é sinal de força, de coragem, de ousadia. Fuja da multidão. Corra para os braços do Pai no monte. Lá você vai encontrar o alento que você precisa. Lá você vai encontrar o alimento. Lá você vai encontrar força. Você vai encontrar renovo para continuar. Para seguir em frente. Para dizer não para os apelos do mundo. Para dizer não para os apelos da tua própria carne. É no monte. Não é em outro lugar, é no monte. Você pode fechar os seus olhos?